Estamos chegando com o nosso podcast aqui da 104 News, o nosso site de informação aqui de Goiuerê. E hoje vamos receber aqui nos nossos estúdios a presença da professora Norma Frust. Muita gente já conhece a Norma do rádio, já conhece a Norma nos meios sociais, na sociedade goiuerense, nas escolas, mas hoje a Norma vai conversar com a gente aqui no nosso podcast. Olá, Norma, tudo bem? Olá, Gerson, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É um prazer recebê-la aqui no nosso programa e vamos fazer com que os nossos internautas conheçam um pouco da Norma Frust. Você já está em Goiuerê há quanto tempo, Norma? Gerson, já estamos aqui há 30 anos. 30 anos Na em realidade, eu faço 29 anos, fiz 29 anos, né? O meu esposo já faz 30 anos. Tá certo, vamos saber então, vamos contar um pouco da sua história, Norma. Você é gaúcha, lá do Rio Grande do Sul, mas eu queria que você contasse um pouco lá de onde que você veio, parece que lá na fronteira com o Uruguai, é isso? Eu sou natural de Rosário do Sul, que é a chamada região da Campanha no Rio Grande do Sul. Então, lá a gente fala assim, lá quando a gente vai para o interior, da minha região, a gente fala assim, a gente vai para a campanha. Aqui o pessoal fala, vai para o sítio. Então, a região da Campanha do Rio Grande do Sul é como se fala aqui no Paraná, o noroeste do Paraná, né? E a minha região é na fronteira com o Uruguai. Eu nasci lá e de lá que eu comecei a crescer e sair. Você nasceu lá. Quanto tempo você morou lá em Rosário? Eu fiquei até os 12 anos. Até os 12 anos. Com 12 anos, eu tive uma oportunidade de ir morar em Santa Maria. Santa Maria está bem na região central lá do Rio Grande do Sul, né? É na região central. É a cidade mais central do Rio Grande do Sul, é Santa Maria, que chama-se Cidade Universitária, né? Cidade Reconhecida Universitária. por Cidade Universitária. Eu já tive a oportunidade em Santa Maria e fiquei hospedado, inclusive, num colégio que tem lá, fica no morro, né? Lá em Santa Maria. Mas aí você veio para Santa Maria com 12 anos. Com 12 anos. Eu fui lá para estudar, né? Eu ajudava numa casa, que era a casa da filha do meu padrinho, que me deu essa oportunidade, dos meus padrinhos de batismo. E lá eu fiz o ginásio, antigo ginásio, fiz o ensino médio e depois eu fui fazer a universidade. Aí você cursou a universidade lá em Santa Maria. Lá em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria. Tá. Você se formou como professora. Eu fiz pedagogia. Pedagogia. Né? Eu fiz pedagogia. Naquela época, a gente fazia pedagogia e daí tinham as habilitações, né? A gente saía professora e depois fazia as habilitações e eu fiz também orientação educacional. Tá certo. E você, depois de formada, você continuou trabalhando em Santa Maria? Como é que foi? Como é que você veio parar aqui no Paraná, Norma? Era o seguinte, eu passei muita necessidade, né? Eu tinha, assim, eu já não tinha mais a minha mãe, o meu pai também não tinha condições, então a questão financeira era muito, muito difícil para mim. E aí eu tive uma oportunidade de vir trabalhar para cá, que era na Colônia dos Alemães, em Guarapuava, no distrito de Entre Rios. E naquele tempo a gente arrumava o emprego por carta, escrevia uma carta, mandava um telegrama e, se desse, a gente telefonava. E assim eu fiz, que tinha uma amiga minha que ela já vinha para cá. E daí ela me convidou. E aí eu escrevi a carta, mandei o telegrama e aí eles ligaram depois, um dia antes da minha formatura, dia 20 de dezembro, falando que eu poderia vir para trabalhar sem conhecer, viu, gente? Eu não conhecia nada. Não conhecia o Paraná? Não conhecia nada. Nunca tinha saído do Rio Grande do Sul? Nunca tinha saído do Rio Grande do Sul. Eu vim, como diz o gaúcho, de mala e cuia, para morar num lugar totalmente desconhecido. E veio morar ali Entre Rios? E Entre Rios, naquela colônia de alemães lá, que são 5 colônias. E a colônia Vitória é a colônia principal, que é onde fica toda a administração, e eles têm uma fundação de educação, uma fundação cultural, e eles contratavam, naquela época, esses professores e funcionários também. E a maioria vinham do Rio Grande do Sul. Justamente uma colônia alemã. No Rio Grande do Sul tem muito
dessas pessoas também que, né, são originários lá da Alemanha e que acabam vindo, vieram aqui justamente para formar, para trabalhar nessa colônia ali de alemães, é isso? Era assim, a filha do presidente da cooperativa agrária, que é a cooperativa de lá, ela estudou em Ivoti, no Rio Grande do Sul, que também são alemães, e ela conheceu uma colega minha de faculdade. Então, foi através dela que eu vim para cá, porque ela falou assim, ó, quando você se formar, vai trabalhar lá, a filha do presidente. E essa menina não quis vir. Ela tinha convidado uma outra. Aí elas viriam as duas. E aí a outra falou assim, Norma, você quer ir? Eu falei, eu quero. E aí eu comecei a fazer os trâmites, né? Naquela época eu falava os trâmites legais, porque eu precisava, Gerson, trabalhar. Você estava acabando a faculdade, no dia da formatura, recebeu o convite para mudar de estado, mudar de vida e começar uma vida nova. Começar uma vida nova, porque eu queria ajudar minha irmã para minha irmã estudar. Tá certo, Norma. E você, nessa sua decisão de vir para o Paraná, trabalhar numa cooperativa agrária, isso com certeza já te deu uma possibilidade de colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu na faculdade. Já. Eu cheguei ali, era assim, totalmente diferente, né? A cultura totalmente diferente. E eu vim ali para começar, porque lá em Santa Maria eu trabalhava, mas eu trabalhava no voluntariado. Eu sempre gostei do voluntariado. Então, eu fui voluntária da FEBEM, antiga FEBEM, eu trabalhava com crianças, com complementação escolar, mas era tudo serviço que não era remunerado, né? E eu precisava ter uma remuneração. E eles, naquela época ali, eles traziam esses profissionais do Rio Grande do Sul e, diga-se de passagem, o salário era muito bom. Então, a gente vinha, muitos não ficavam porque não era fácil se adaptar à cultura, às condições. A gente tinha muitas saudades de casa. Para eu ir até a minha casa, naquela época, eu precisava pegar 5 ônibus para chegar até Rosário. Atravessar o Paraná, Santa Catarina, o Rio Grande do Sul inteiro, porque Rosário está lá na divisa com o Uruguai. E tinha que ir até Santa Maria, e de Santa Maria ainda pegava outro ônibus para chegar em Rosário. Tá certo. Norma, você falou de voluntário. Já desde de jovem você tem esse espírito de solidariedade, de estar ajudando as pessoas, porque aqui em Goiuerê hoje você tem uma participação muito importante na sociedade, nesse trabalho que muitas vezes a gente sabe que é um trabalho voluntário, né, Norma? Eu sempre gostei do voluntariado, sempre. E lá em Santa Maria fazia voluntariado nas vilas, que a gente fala lá no Rio Grande do Sul, né? A gente fazia trabalhos de igreja. E também fiz esse da FEBEM, que era um trabalho que a FEBEM oferecia. E aí, lá em Santa Maria, quando eles foram abrir um núcleo da FEBEM, na universidade, eles perguntaram quem queria e eu fui trabalhar com essas crianças. Agora, a Norma Frost veio para o Paraná. Eu sei que você trabalhou também na antiga Carpa, que hoje passou a ser matéria e agora é IDR, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. Como é que foi essa experiência como extensionista, que eu sei que você trabalhou lá como extensionista ali na região ali de Guarapuava, não foi, Norma? Não, foi assim, eu estava nessa colônia, eu era professora, eu trabalhava 44 horas, porque lá era 44 horas, a gente tinha aula, inclusive, no sábado. E aí eu tive uma oportunidade de fazer um concurso para a Emater. Aí eu fiz esse concurso para extensionista social. Como pedagoga, eles abriram essas vagas. E eu fiz e passei. E aí eles me chamaram, e era na época para eu assumir em Porto Amazonas. Quando eu cheguei no escritório regional, que era Ponta Grossa naquele dia, aí eles conversaram e eu não... A menina que ia sair de Porto Amazonas não quis sair mais, não ia sair mais. E aí eles me mandaram para Palmeira, que é ali na região, aí eu fiquei 20 dias em Palmeira, e de Palmeira eles me mandaram para Corbélia.
aqui. Aqui perto de Cascavel. Aqui perto de Cascavel. Certo. Aí eu cheguei em Corbélia, daí eu fiquei um tempo em Corbélia, gostei demais de Corbélia, amava Corbélia. E eu não queria sair de Corbélia, mas aí o chefe regional chegou um dia lá e falou que o prefeito, porque naquela época os prefeitos eles tinham um poder de decisão muito grande, porque tinham os convênios e eles que solicitavam, né? Que tipo de profissional que eles queriam, de extensionista. E aí o prefeito, na época, que era de Medianeira, que Medianeira era área de segurança, não tinha eleições ainda, era prefeito nomeado. Ele queria que eu fosse para lá, e daí eu fui. Eu tive que morar em Medianeira. Aí eu fui morar em Medianeira, fui chorando. Em Medianeira. Você saiu de Corbélia, foi para Medianeira trabalhar como extensionista. Eu queria que você falasse, Norma, um pouco desse trabalho do extensionista, porque eu lembro bem que esse profissional, o extensionista social da Carpa, na época, né, que se chamava Carpa, Sim. tinha uma importância grande do desenvolvimento das comunidades rurais. Eu lembro bem porque aqui nós tínhamos muitas comunidades rurais e o extensionista social da Carpa ia fazer esse trabalho lá na zona rural. Explica para a gente aí como é que era esse trabalho do extensionista social da Carpa, Norma. Então, na Carpa tinham os técnicos, que eram os homens, né? Então, tinham os técnicos agrícolas, tinham os veterinários, e tinham os zootecnistas, e tinham os engenheiros agrônomos. E nós, mulheres, nós éramos as extensionistas sociais. Então, nós trabalhávamos sempre junto com os técnicos ali, ou com agrônomo, veterinário, ou com técnico agrícola. Então, os técnicos trabalhavam com os homens e nós trabalhávamos com as mulheres. Nós fazíamos esse trabalho de ir lá na propriedade, lá na comunidade, fazer a organização dessas comunidades, trabalhar o desenvolvimento dessas mulheres, ensinar essas mulheres economia doméstica, a parte de saúde, artesanato, tudo isso nós fazíamos. Ensinar a fazer a horta, criação de galinhas, né? Fazia pequenos animais, as frutíferas, como é que se trabalhava com as frutíferas, tudo isso era trabalho nosso, das mulheres. Mas sempre nós tínhamos... Gerson, eu quero uma curiosidade. Naquela época, na Emater, as mulheres não podiam dirigir. Sabia? Não podia, tinha carro, mas não podia dirigir. Não, nós não podíamos, nós não tínhamos permissão para dirigir. Certo, era só os homens. Só os homens. Então, nós sempre dependíamos do técnico ir à comunidade para a gente poder ir junto. E aí, então, a gente chegava na comunidade, o técnico ia fazer o serviço dele e eu, no caso, que era extensionista, eu ficava na casa com a mulher, ficava por ali fazendo... E também a gente fazia reuniões na comunidade. Tinha aquele atendimento individualizado na família e também tinham as reuniões que nós fazíamos junto. Essa troca de experiência fez com que a mulher também ganhasse um pouco de autonomia dentro da propriedade rural, que naquela época tínhamos muito pequenas propriedades, e as mulheres, certamente, aprendendo com as extensionistas, elas fizeram que tiveram uma participação cada vez maior na administração da propriedade, né, Norma? Muitas. Você chegava, por exemplo, nas propriedades, principalmente a parte de criação de pequenos animais, e o leite, a mulher, ela que tirava o leite. Era tão interessante que, às vezes, o técnico chegava e falava assim, eu vim aqui ver a vaca, qual é a vaca que está doente? E falaram que era para passar aqui. Aí o homem, às vezes, falava assim, eu não sei qual é, porque a Maria, né, um exemplo assim, a Maria não está, quem tira o leite é ela que sabe. Ela que sabe, né? E a mulher ali, ela foi se desenvolvendo, foi aprendendo a utilizar os recursos, contribuiu com a diversificação da propriedade, melhoria da renda, da saúde, da educação dos filhos. E aí, Gerson, foi que essas regiões das pequenas propriedades começou o que nós chamamos a industrialização, agregar valor aos produtos. Você trabalhava em Medianeira como extensionista. Quanto tempo Corbélia, eu fui para Medianeira. E quanto tempo você ficou lá em Medianeira? Eu fiquei em Medianeira 4 anos. 4 anos. 4 anos.
um tempo bom na cidade, conhecer bem a região ali, né? Conhecia bem. Naquele tempo, só para você ter uma ideia, quando eu cheguei em Corbélia, Iguatu, Anaí, Penha, toda aquela região eu trabalhava, por quê? Porque ali não era município. Aquilo ali tudo a gente atendia. Quando eu cheguei em Medianeira, Missal estava começando a se emancipar. Então, eu ajudei a começar a Missal também. Então, atendia Missal. E ali, como eu sempre gostei muito de estar no meio das pessoas, então a gente fazia muito trabalho nas escolas da cidade, participava nas associações comerciais, movimentos de meio ambiente. Lá tinha uma associação de meio ambiente muito forte. A gente trabalhava muito, o pessoal dos sindicatos rurais. Então, ali eu fiquei 4 anos e eu fazia programa de rádio. Fazia programa de rádio Fazia programa de legal. rádio. E ali, então, eu criei laços muito fortes naquela região. Esse lado que você já falou aqui de voluntariado também faz com que a Norma seja conhecida e querida onde passa, né, Norma? Certamente em Medianeira você deixou muitos amigos lá. Gerson, graças a Deus, porque quando eu saí também de lá, Serranópolis do Iguaçu hoje é município. Tudo aquilo lá, né? Então, assim, a gente fazia aquele trabalho com as mulheres e daquele trabalho, hoje, tem lá empresas, mulheres que continuaram se desenvolvendo e tem hoje as suas empresas. Daquele trabalho de formiguinha que a gente começou, né? Legal, legal. Norma, você também trabalhou em Marechal Rondon. Saiu de Medianeira e veio para Marechal, é isso? Foi. Por que eu saí de Medianeira? Eu não queria... na época, eu namorava o Frost, que é o meu marido hoje. E daí, estava aquela coisa, tem que me casar, não pode ficar a vida toda namorando. Aí, vamos casar. O Frost estava morando em Marechal Cândido Rondon, ele trabalhava lá, na cooperativa de lá. E eu tive que fazer o quê? A Emater não tinha função, que naquela época era função, assim, que a prefeitura fazia o convênio para aquela função em Marechal Cândido Rondon. Então, eu tive que pedir a minha demissão. Eles não queriam, na época, que eu me demitisse, porque, graças a Deus, eu tinha uma avaliação muito boa. O prefeito lá de Corbélia também fez uma proposta para eu ficar, de Medianeira, aliás. Mas eu falei, eu não podia, peguei e marquei o casamento em agosto para janeiro, para não desistir, como diz o outro, né? E aí eu fui para Marechal Cândido Rondon. Aí eu cheguei em Marechal Cândido Rondon e, na época, eu tinha uma carta de recomendação, se fazia isso, né? Para eu ir trabalhar na Sudicop, que hoje é a Frimeza. A Sudicop era a central das cooperativas. E lá em Cândido Rondon tinha a indústria de doce de leite da Frimeza, que hoje é Frimeza, era lá. Então, eu levei essa carta para ir arrumar um trabalho na Frimeza. Aí eu casei em janeiro. Janeiro praticamente era férias, viajei. Fevereiro estava lá. E aí eu não quis ir. Fui na Sudicop, tudo, conversei, agradeci, dei a satisfação para eles. E aí o que eu fui fazer? Eu falei, eu não posso ficar dentro de casa. O que eu vou fazer? Aí eu fiz, naquela época, Gerson, estava começando o tal de congelamento de alimentos. Congelamento de alimentos, olha aí. Aí eu escrevi, fiz um curso de congelamento escrito e saí nas lojas que vendiam eletrodoméstico, oferecer, se eles não queriam, que eu instruísse os clientes deles, quando eles comprassem lá o freezer, como é que eles utilizavam. E também estava chegando a Páscoa. E eu falei assim, eu acho que eu vou me oferecer, se eles não querem que eu ensine esse pessoal a fazer chocolate, ovo de Páscoa. E naquele tempo, as formas de fazer ovos de Páscoa eram de gesso. Eu acho que o pessoal aqui nem conhece, quem está me ouvindo, nos assistindo. Eram de gesso, você tinha que pôr aquelas formas de molho, para aquilo encharcar,
colocava no congelador, aquilo congelava, você preparava o chocolate e colocava naquela forma para o chocolate esfriar e dar o formato. Era um trabalho que não tinha, né? Aí, na cooperativa lá de Marechal Cândido do Rondon, a Copagril, uma menina me procurou e falou assim, você não quer ensinar na zona rural as mulheres? Eu falei, eu quero. E aí eu fui de voluntária também. Também voluntária. Aí eu peguei tudo, meus badulac, minhas coisas, e fui com ela. E lá eu comecei a ensinar aquelas mulheres a trabalhar com chocolate. Legal, olha que bacana a história. Aí, um dia eu estou em casa e tocou o telefone. E era o presidente da Cooperativa de Eletrificação Rural lá de Marechal Cândido Rondon, que também ele era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E aí ele falou assim, eu queria conversar com você. Você não pode vir aqui? Eu falei, eu vou. Aí eu cheguei lá, ele me recebeu, e aí ele falou assim, olha, eu tinha muita vontade que você fizesse, porque o presidente da cooperativa de Medianeira falou para mim de você. E eu tinha muita vontade que você viesse trabalhar com a gente e fosse fazer esse trabalho que você fazia na Emater, você fazer aqui em Marechal Rondon, porque não tem isso. Aí eu falei assim, tá bom. Daí ele falou, quanto que você quer ganhar? Poxa, bacana. E eu ganhava naquela época, eu lembro que eu ganhava 7 salários, quase 8 salários mínimos na Emater. Eu falei para ele assim, 5 salários para mim tá bom. Aí ele disse, então tá bom. Quando que você quer começar? Tá fechado o contrato, vamos trabalhar. Quando que você quer começar? Falei, o senhor me dá uns 15 dias aí para eu me organizar com as minhas coisas? Ele falou, então tá bom, eu vou para Curitiba, vou comprar um carro para você. E aí eu vou chegar aqui, vou dar esse carro e você vai andar por aí. Naquele tempo, juntando os carreadores e tudo, porque Marechal Cândido Rondon tinha 10 distritos, tinham acho que 29 mil quilômetros só de estradas, juntando tudo, os carreadores, tudo. E você vai sair. E eu não conhecia nada. Eu conhecia ali só em volta. E nem carteira de motorista eu não tinha. Aí, o que eu fiz? Saí dali, fui para casa, fui atrás fazer uma carteira de motorista, pegar autoescola, fazer carteira de motorista. Aí, fui lá, chegou o dia, eu fui lá. Assumi com um Fusca, era um Fusca branco, e aí ele falou assim para mim, você vai começar pela minha comunidade. Comunidade é do presidente, né? Do presidente, que era em 4 Pontos, que hoje é a cidade de 4 Pontos. E lá eu comecei. Aí, qual foi a primeira coisa que eu fiz para chamar aquelas mulheres? Que eu tinha pronto? Curso de congelamento. Curso, já tinha experiência, vamos ensinar a mulherada. E era aqui. uma novidade para elas. E ali eu comecei. E dali todo mundo queria fazer, queria. E ali eu comecei. E aquilo foi crescendo, Gerson. Legal, Norma. E quanto tempo você ficou em Marechal Cândido Rondon? 10 anos. 10 anos. 10 É uma anos. experiência boa também, né? 52 comunidades eu atendia. 52 Duas comunidades. comunidades lá. E lá, então, eu comecei a fazer todo esse trabalho com as mulheres lá. E eu sei que você tinha participação também na sociedade, como voluntária, que você participava das reuniões da associação comercial, sempre preocupada com a cidade em desenvolvimento. Mas daí parece que chegou o momento que o Frost, né, o esposo, recebeu uma proposta para vir para Goiuerê. É isso? Foi. Aí eu estava lá em Marechal Cândido Rondon, assim, muito entrosada na comunidade, na igreja. Marechal Cândido Rondon já tinha os 4 distritos que já tinham se emancipado, então eu já estava, assim, o meu trabalho estava bem sólido, eu tinha uma loja de malhas, eu era diretora do comércio, da associação comercial, tinha muita coisa, né? Já tinha um filho. E daí, no dia do meu aniversário, em 1995, o seu Roland chega lá em casa e faz o convite para o Frost vir para Goiuerê, para
que ele estaria montando essa indústria em Jaracatiá, que foi um nome bem difícil até que eu entendi. Tá certo. Aí a proposta para o marido mudar para Goiuerê há 30 anos atrás, né? Foi, Realmente mais um desafio na sua vida. Para quem foi. saiu lá de Rosário do Sul, Lá no Rio fronteira. Grande do Sul, lá na divisa com o Uruguai, com 12 anos saiu de lá e fez toda essa trajetória e agora uma proposta para ir mudar para a cidade de Goiuerê. Nome difícil da cidade, não tão difícil igual ao nome de Jaracatiá, É, que era pior ainda. é. Era um distrito de Goiuerê. Como é que foi esse impacto de repente ter que mudar e sair de Marechal Rondon? Ó, Gerson, foi assim. Isso foi numa terça-feira. Ele chegou lá em casa. Fez o convite. Aí eu falei pro Frost assim, ó, sábado nós vamos lá para esse tal de Goiuerê que eu quero ver, porque eu não vou sair daqui assim, eu falei para ele, né? O Mariano era pequeno e eu deixar tudo as coisas, aquele apego, né? E foi interessante, porque eu tinha passado em Goiuerê em outubro de 86. Eu tinha ido em Maringá, que eu já estava trabalhando lá nesse local. Eu tinha ido em Maringá fazer um curso de direito trabalhista ali, que tinha mudado estava mudando a legislação, e eu fui lá, né? Como eu trabalhava com um trabalhador rural, eu fui lá. E eu passei na Avenida Mauro Mora, e quando eu entrei ali, eu e uma advogada que trabalhava no mesmo lugar que eu olhei e falei para ela, Angélica, que cidade linda, olha essa avenida, olha essas palmeiras. Eu me impressionei, eu falei assim, você sabe que eu acho que eu ia gostar de morar nessa cidade? Mas isso foi lá em 1986. 10 anos depois. 10 anos depois. Aí nós viemos aqui, chegamos aqui em Goiuerê, naquela época. Goiuerê era um movimento que tinha umas malharias. E eu falei para o pessoal lá, que eu morava num condomínio, que a gente vinha para cá. Aí nós chegamos aqui, tinha o calçadão, e fomos ali, tinha um restaurante ali, no calçadão, a gente foi almoçar ali, e fomos lá em Jaracatiá. A gente perguntou assim, onde é que tem um distrito aqui que tem um nome bem diferente, que não lembrava o nome. E não tinha nem placa, né? Não tinha nem placa que era Jaracatiá. Aí chegamos lá, entramos, Jaracatiá não tinha asfalto, aquela coisa. Perguntamos, o Frost parou o carro e ele perguntou assim, onde é que vai sair uma indústria aqui de mandioca? E naquele tempo, os carros tinham placa com o nome. Aí um senhorzinho, ele olhou a placa e viu escrito Marechal Cândido Rondon, né? Falou assim, é sua? Ele falou, não, eu só queria saber. E ele apontou lá em cima, onde que tinha uma lavoura de algodão. Ele falou, é lá, ó. Aí a gente olhou, deu meia volta, porque a estrada era péssima, não tinha nem como ir lá. O nosso carro era um carro baixo. Voltamos, fomos embora para Goiuerê. Aí eu cheguei lá em Goiuerê, as minhas vizinhas, né, perguntaram, e daí, Norma, como é que é? Eu falei, nossa, a cidade é grande, lá é maior que aqui. Tem um movimento aquela cidade. Isso você falando para suas Para amigas lá em Marechal Cândido Rondon. Cândido Rondon. Tá, isso era março. Aí o Frost seguiu conversando com o seu Roland, porque até então ele estava na prefeitura, lá ele fazia um trabalho com piscicultura, que eles estavam começando a piscicultura lá, e ele era o técnico de piscicultura. Aí eles se acertaram, e ele veio, e eu fiquei lá. Aí eu fiquei lá, e foi todo aquele processo, né? Aí eu fiquei grávida de Marília nasceu, e eu fiquei lá trabalhando, até que no outro ano, o seu Roland sempre chegava no domingo, ele conversava com o Frost, porque ele vinha para cá, ficava a semana inteira, fazia as reuniões, acompanhava a obra, e eles conversavam. E eu falava assim, eu não vou sair daqui enquanto aquela indústria não estiver pronta, eu não vou largar tudo, sabe, aquele apego. Mas o Mariano, o Frost, ele era muito apegado, e o menino começou a ficar assim, papai. E eu também Marília já para nascer, né?
E a gente sempre foi muito temente a Deus. E ele chegou uma noite em casa, depois que nós chegamos da igreja, ele falou assim para mim, nós vamos para Goiuerê. Ele já estava aqui, né? Ele falou assim, nós vamos para Goiuerê. Falou, sim, porque Deus falou que é para nós irmos para lá, que lá vai ser muito bom para nós criar os nossos filhos. Eu falei, então nós vamos. E daí Marília nasceu em dezembro. No outro ano, né, terminei, aí eu estava com licença maternidade, aí terminei a minha licença maternidade, cheguei na empresa e daí pedi a minha demissão. E em julho, dia 12 de julho de 1996, aí viemos para Goiuerê. Para Goiuerê. Professora Norma, né? Aqui em Goiuerê você trabalhou direto já como professora? Chegou aqui em Goiuerê e foi trabalhar como professora? Como é que foi essa sua chegada em Goiuerê, Norma? Aqui em Goiuerê eu cheguei, aí eu tinha que me adaptar, né? A Marília era pequena, o Mariano começou em escola nova, tudo diferente. E aí eu fiquei até o final do ano em casa e eu trabalhava na igreja, assim, né? E aí saiu um teste seletivo para quarto centenário que estava começando. E aí eu fiz o teste seletivo e passei. E aí eu comecei a trabalhar em quarto centenário, na educação, que quarto centenário, né, era o primeiro ano do prefeito. E lá, depois teve o concurso, eu fiz o concurso, passei e eu fiquei na Secretaria de Educação. Então, eu trabalhei lá em quarto centenário na Secretaria de Educação. Depois, eu fui nomeada secretária de Educação e fiquei lá 4 anos. Comecei quarto centenário também. Eu falei, eu já comecei em muitos municípios. Porque quando eu estava ali em Medianeira, quando Santa Terezinha de Itaipu se emancipou, o prefeito também me chamou e eu ia lá para ajudar a começar o trabalho nas escolas, né? Fazia sempre o voluntariado, a gente ia nos lugares. E você era professora do ensino fundamental? Em quarto centenário? Em quarto centenário? Não, eu já fiz como pedagoga. Como pedagoga. Como pedagoga. É. Fiz lá como pedagoga. E na época não tinha tantos pedagogos como tem hoje, né, Norma? Não tinha. Era um trabalho também que precisava de uma dedicação grande, né, naquele momento. Tinha mudado a legislação, né, Gerson? Era a LDB que nós temos hoje. Então, foi todo um processo de certificação de professores, que os professores tinham que ter formação. Começou a transformação da educação infantil, que até então não tinha. Fazer plano de carreira para o magistério. Né? Foi tudo ali. Foi quando a União dos Dirigentes Municipais foi fundada, a Undime, que a primeira presidente foi a professora Shirley Piccioni, que era uma amiga minha lá de Marechal Cândido Rondon, que foi secretária de Educação lá. Então, a gente tinha muita afinidade, né? E ali a gente começou essa trajetória. Você sempre teve esse trabalho voluntário, mas profissionalmente, como eu disse, ficou muito conhecida como professora Norma, em função desse seu trabalho técnico como pedagoga na formação desses professores, é isso? Exatamente. Na formação desses professores. E também, Gerson, eu trabalhei lá no meu trabalho lá em Marechal Cândido Rondon, em empresa. Eu trabalhei com consultoria de empresa. Então, eu trabalhava nas empresas, trabalhava com desenvolvimento de liderança, dava formação para os colaboradores. Isso aí também eu fiz. E aqui em Goiuerê eu trabalhei em vários. Na época eu trabalhei na Zadimel, trabalhei na Faville, lá em Marechal Cândido Rondon. Aqui eu fiz em várias empresas. Eu fui fazer trabalho com os colaboradores, tanto aqui como na região. Desenvolvimento de liderança, ensinar, implantar processos de qualidade. Ali na Mitec também eu fiz um trabalho assim com os colaboradores e com as famílias. Na época o seu Roland pediu para mim por quê? Porque ali o objetivo era que os colaboradores fossem do distrito. E a gente também trabalhar essas famílias, para as famílias se desenvolverem, porque se a família está bem,
o colaborador também vai estar bem para trabalhar na empresa. Então, eu trabalhei com isso também. Legal, essa participação sua nas empresas, eu lembro bem das Admel, que você trabalhou, na Amitec também lembro bem. Aí, de repente, um dia a gente conversando, eu conheci a Norma também lá no Observatório Social. Isso. E convidei a Norma para ir trabalhar com a gente, né, também em trabalho voluntário, para que uma vez por semana você pudesse estar dando dicas no nosso programa. E com isso a Norma ficou, acho que, mais conhecida também aqui na cidade, né, Norma? Fiquei muito conhecida na região toda, Na né, região Gerson? toda, né? Na região toda, né? Porque hoje, onde eu chego, às vezes as pessoas param do meu lado e falam assim, mas você é... Estou conhecendo sua voz, você é a Norma do rádio lá de Goiuerê, né? Olha que bacana, né? Isso. O rádio tem essa capacidade, né, da gente levar a mensagem e as pessoas conhecerem a gente muitas vezes pela voz. Eu sou apaixonada pelo rádio. E, aliás, hoje é dia do radialista. Estamos fazendo o nosso Fazendo uma programa gravação no dia do radialista. justamente no dia do radialista. Norma, eu quero falar de 2 pontos que eu acho importante. Primeiro, a família. As decisões de mudar para Goiuerê, você já falou, tinha um filho pequeno, estava grávida da Marília, que é a sua filha mais nova, e de repente o marido veio para Goiuerê. Uma nova terra, um novo trabalho, e você tinha que abandonar aquilo que você já tinha construído em 10 anos em Marechal Cândido Rondon e mudar para Goiuerê. O que representa isso na sua vida, né? Você citou aí do Frost, que foi um chamado de Deus para que vocês pudessem estar em Goiuerê. Como é que é isso realmente na sua família, no seio familiar? Como é que isso acontece realmente, Norma? Gerson, eu sempre fui muito ligada nessa parte espiritual. Eu tive uma boa base na minha casa e o Frost também. Então, a gente foi aprendendo que a gente precisa confiar em Deus e saber que Deus é que dirige a nossa vida. Aí, quando foi para tomar essa decisão, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que orar e conversar com Deus. Se Deus desse paz no nosso coração, era a decisão certa, dentro dos propósitos de Deus. E foi assim que tudo aconteceu. Aí Deus, como se fala na linguagem popular, Deus entrou no negócio. Naquela época, o Frost estava começando, então o ganho dele era pouco. E nós viemos para cá para a gente viver naquela época com metade do que a gente tinha lá em Marechal Cândido Rondon, financeiramente. Deixamos a metade. É como se hoje fosse assim, ganha 10 mil, viemos com 5. Mas no quê? Na confiança que Deus é que estava no controle da situação. E foi assim que tudo foi acontecendo. Né? Nós juntos, o Frost trabalhando, a gente conhecendo, desenvolvendo os nossos relacionamentos na cidade, na igreja. O seu Roland sempre foi uma pessoa, a família dele toda, muito especial para nós. A gente tem uma consideração muito grande. E aí as crianças foram crescendo e também a gente educando eles no temor do Senhor. E aí a gente foi conquistando, né? Conquistando o nosso espaço, conquistando as nossas amizades. E estamos aqui felizes. Olha aí, que bom, né? A decisão de mudar de cidade, 29, 30 anos depois, você falar, não, estamos felizes aqui nesse lugar onde Deus nos mandou, né, Norma? Deus nos mandou. A gente sempre pensa dessa forma. E é bacana isso, eu vejo assim, você, seu esposo, né, sempre com esse comprometimento com a igreja que vocês participam e com esse envolvimento na sociedade. Um outro assunto que eu queria que você falasse também, você teve uma participação muito direta no Observatório Social, aqui em Goiuerê. Além de outras entidades que você sempre participou, sempre teve, se não diretamente, mas indiretamente, participando de uma atividade ou de outra. Qual que é a experiência dessa participação do Observatório Social, especialmente aqui em Goiuerê, Norma?
Gerson, esse trabalho do observatório, ele veio junto com aquele trabalho de voluntariado que eu fazia lá em Marechal Rondon, que foi na época quando a gente lá fez um movimento para desenvolver a cidade e a cidade ser um pouco daquilo que ela é hoje. Aí o Beto, né, Cavalcante, junto com outros, tinha um outro movimento aqui que a gente participou dentro da associação comercial. E aí o Beto falou, já existia observatório em Maringá, e aí nós conversando, e ele falou, vamos criar um observatório aqui. E eu já estava junto com eles no voluntariado, né? Aí a gente foi fazendo e começamos, e ali foi muito importante, porque vamos acompanhar as contas públicas. Começamos a estudar sobre o observatório, participar de reuniões em Maringá, participar de reuniões em Cascavel. Unimos as forças, fundamos o nosso observatório, que foi o segundo a ser criado no Brasil. E, a partir dali, muitas coisas boas surgiram. Nosso observatório hoje ele é exemplo para o Brasil, né? Foi feito até, se a gente for pensar tudo que na época a gente fez, e as coisas como estão hoje, ajudamos a criar vários outros observatórios no Brasil. E o que é? Além da fiscalização das contas públicas, isso se diversificou através da educação fiscal, que hoje até é um programa de educação do Estado, os alunos aprenderem sobre educação fiscal, como é que otimiza os recursos públicos, fiscalização das obras. Tudo isso foi através do observatório, que às vezes as pessoas nem sabem como que isso é feito. E hoje o observatório aqui nós temos muitos voluntários, né? Nós temos advogados, temos engenheiros, temos educadores, administradores, empresários que fazem parte desse trabalho voluntário. Legal, trabalho voluntário também nos dá força para fazer muitas coisas, porque quem ama a cidade quer sempre que as coisas da cidade aconteçam da melhor forma possível. E o observatório também é uma parte disso, né, Norma? E ele é apolítico, né? Apolítico, é um trabalho de cidadania. Tá certo, legal. Norma, também tem uma parte que eu sempre vejo na Norma Frost com relação à União Faz a Vida, que é um projeto que você participa também, dando orientação aí nesse programa da Sicredi. Como é que tem sido isso na sua vida aí, União Faz a Vida? Bom, aí entra o cooperativismo. Eu sempre fui apaixonada pelo cooperativismo. Quando eu fui morar em Santa Maria, lá na minha universidade, no meu prédio, foi criado o primeiro curso de cooperativismo, foi lá, na universidade, que formavam os assessores de cooperativismo que saíam de lá, a maioria, vinham para o Paraná para ajudar na formação e na gestão dessas cooperativas. Inicialmente, ele era um curso intensivo, e daí esses profissionais saíram. E eu sempre gostei, comecei a conhecer. Aí eu depois vim, na Emater tinha muito envolvimento com cooperativa. Comecei na Agrária, que era uma cooperativa, a escola que eu trabalhava era mantida pela cooperativa. Então, isso aí foi crescendo dentro de mim. Aí a Sicredi, que antes não era Sicredi, né? Lembra que nas cooperativas que tinham lá, que tinha Credigel, Credivel de Cascavel e assim por diante. Aí, a Sicredi, ela tinha os programas de responsabilidade social, e o primeiro programa de responsabilidade social da Sicredi é o União Faz a Vida, que trabalha a pedagogia de projetos, uma metodologia ativa, e esse programa surgiu há 30 anos atrás em Santo Cristo, no Rio Grande do Sul. Quando a nossa cooperativa Vale do Piquiri foi trazer para a cooperativa esse programa, eu trabalhava na Faculdade Dom Bosco aqui. E aí eles escolheram a Rancho Alegre do Oeste, a cooperativa, para começar o programa ali.
E aí eu recebi o convite, que na época era o Cirineu, que era o Barolo, que era o gerente da Sicredi aqui de Goiuerê, para trabalhar nesse programa. Aí eles levaram o meu nome lá para a diretoria, a Cláudia, que respondia pelo setor de cooperativismo, a Cláudia Bonatti. E ali a gente começou, fiz a formação e começamos com o programa. Primeiramente em Rancho Alegre, e daí o programa foi crescendo, né? E aí depois, Gerson, vieram outros que se juntaram, né? Na época fui eu e a Regina Barolo, que é a esposa do Cirineu, que começamos. E a gente vai se apaixonando, né? A gente vai se apaixonando pela filosofia cooperativista, por aquilo que o cooperativismo pode fazer na vida das pessoas, na vida das comunidades. E aí, depois disso, também veio outro programa social, que foi a educação financeira. Aí eu comecei União Faz a Vida, continuei, e aí começamos a educação financeira, que fazem 4 anos. União Faz a Vida, nós já estou há 15 anos, eu vou para o 15º ano agora, né? E a educação financeira fazem 4 anos, dentro da Sicredi, Vale do Piquiri. Isso trabalha com professores, trabalha com alunos? Isso aí é assim, nós trabalhamos a metodologia com o professor ele aplica lá na sua escola, com seus alunos, desenvolve projetos, né? E nós fazemos o acompanhamento, nós damos a assessoria pedagógica. Então, eu sou assessora pedagógica. E agora, Gerson, também nós estamos com um programa de cooperativas escolares, que eu também estou nesse programa. E dia 13 de dezembro nós vamos fundar a primeira cooperativa escolar da Sicredi Vale do Piquiri, que vai ser em Umuarama, na Guarda Mirim, que também faz parte do sistema Sicredi, que lá no Rio Grande do Sul, cooperativas escolares já existe também há vários anos. Legal, olha aí, olha. União Faz a Vida, educação financeira, agora mais a cooperativa nas escolas. Bacana, Norma. Isso é importante, saber que você está participando diretamente desses projetos, que com certeza constrói uma sociedade mais fraterna, uma sociedade onde pensa mais no bem-estar de todos aqueles que estão envolvidos no projeto. É bacana ouvir você falar dessa forma. Da menina que saiu lá de Rosário do Sul, com 12 lá anos. no Uruguai, lá na divisa com o Uruguai, né? Com 12 anos, né? E hoje está aqui em Goiuerê. Norma, uma pergunta para você. Como é que é? Você já é avó? Já. Como é que é ser avó? É maravilhoso. É maravilhoso. É a Antonella, né? Filha do Mariano e da Viviane. 4 anos está a Antonella. É uma benção muito grande. Você que tem os teus netos também, né, Gerson? Acho que Deus é tão maravilhoso que dá esse privilégio da gente estar neste mundo, nos desenvolvermos, formarmos a nossa família, ter os nossos filhos. Mas quando a gente recebe os netos, como diz aquele ditado, na casa da avó tudo pode. Na casa da avó tudo pode. Norma, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast do nosso site 104.news. Você que participa também. Agora, falar um pouco da sua coluna. Você tem participado aqui no nosso site 104.news e as suas matérias são dicas para donas de casa, daquilo que você aprendeu nessa vida que você um pouco contou para a gente aqui. Dicas também sobre a educação. Fala um pouquinho do que você está escrevendo aí para as colunas aqui no nosso site 104.news. Gerson, esse site foi uma coisa muito legal, né? Nós termos acesso hoje a essa ferramenta do site. E ali eu estou tendo a oportunidade, então, de compartilhar um pouco da minha vivência. Como você falou, eu gosto de dar dica para as mulheres, para a dona de casa, porque eu gosto muito de cozinha, né? E também assuntos de educação. Então, a gente anda por aí, a gente está sempre estudando, sempre buscando o melhor, e a gente tem essa coluna. Então, você também tem acesso lá para você ler a nossa coluna e ter mais informações e também mandar sugestões para nós, né? Legal, pode mandar sugestões para nós de assuntos e temas que a gente pode estar trabalhando dentro do nosso alcance. Tá certo. Norma, muito obrigado mais uma vez. E para encerrar, a sua mensagem final aí para gente, para todo o pessoal que está nos assistindo. Primeiro, eu quero agradecer muito
a Deus principalmente, essa oportunidade, né? E esse privilégio de morar em Goiuerê, que Goiuerê é uma cidade maravilhosa. Eu estava há 15 dias em Goiuerê, morei 10 anos em Marechal Cândido Rondon, mas parecia que eu já estava há 5 anos aqui. E é um povo muito bom, eu sempre falo aqui. E também a bênção que é a gente poder conviver com as pessoas, ter conhecido o Gerson, que me deu a oportunidade também de estender os meus laços, essa rádio que me acolheu e me acolhe todos os dias, é muito bom. E eu vou dizer para as pessoas, principalmente para você aí, que às vezes você acha que a vida é difícil. Eu passei muita dificuldade, eu passei fome, eu passei frio, mas uma coisa, eu nunca perdi a esperança e eu falo assim, eu nunca deixei de fazer aquilo que era certo. Então, se você for uma pessoa que você tem sonhos, que você procura fazer as coisas certas, que você não é egoísta, você tem humildade, com certeza você vai se dar bem e vai contribuir para um mundo melhor. Porque aqui onde nós estamos é para todo mundo. Deus deixou esse mundo é para todos. E muito obrigada. Valeu, gente. Obrigado pela sua participação aí, de acompanhar aqui esse podcast aqui do site 104.news. Até a próxima.